Capítulo 466, Dançando nas mãos de uma deusa. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Mingia organizou as peças do tabuleiro de forma que os peões pudessem se alternar para receber um ataque de cada vez. Eles podiam segurar um ataque com força total de Cain Kong apenas uma vez, a próxima resultaria em destruição. Sendo assim, ela trouxe as torres e os bispos. A ideia era usar a velocidade dos últimos para ganhar tempo da torre e entrar na frente, dessa forma, ela alternaria as peças sem muitos problemas. Alguém no Dao do Santo Rei não era um oponente simples, mesmo que ele fosse apenas um cultivador no segundo trono, ainda seria um grande desafio enfrentar alguém com tamanho poder. Cain Kong estava tentando analisar a habilidade de sua oponente, afinal ele jamais havia visto tal técnica. Parece que é uma habilidade que requer tempo para ser colocada em prática, a formação que me prende aqui deve ser parte desta técnica. Mas, qual o nível dela? Além disso, as três emanam uma sensação estranha. Cain Kong repassava em sua mente o que havia acontecido até aqui. Então, ele moveu sua mão e de seu anel de armazenamento ele retirou uma espada negra de 2 gumes. Ela tinha 3 metros de comprimento, mas ele movimentava a arma com grande facilidade. Porém, ele não teve muito tempo já que um pilar de fogo foi em sua direção, era como uma coluna de fogo enviada pelos céus para exterminar a todos. Cain Kong se preparava para desviar, mas algo passou pela sua mente. Isso está fácil demais. Elas são mais fracas, mas o poder delas deveria ser suficiente para me oferecer pelo menos alguma dificuldade. A mente de um cultivador no Dao do Santo Rei não poderia ser desprezada, ele não era tolo. Ele então decidiu cortar a coluna de fogo que descia sobre ele. O movimento de sua arma cortou facilmente o golpe de Liu Mei ao meio. HM! Murmurou ele. A coluna de fogo parecia mais forte do que foi de fato, sendo assim, ele tentou se lembrar do que ocorreu quando cortou o fogo. Oco! Cain Kong rapidamente se ligou, elas estavam poupando Ki. Contudo, qual a razão? Qual o nexo nisso tudo? Ele começou a olhar para os lados, mas nada de anormal era sentido por ele. Isso está estranho, o que está acontecendo? Cain Kong rapidamente levou sua consciência até sua dimensão espiritual e como um trovão, a resposta retumbou em sua mente. Pairando sobre o seu castelo espiritual, havia uma nuvem de energia mental, mas ela era feita de uma frieza absurda e ao mesmo tempo de energia mental comum. Cain Kong rapidamente foi até lá e atacou a nuvem até que ela se extinguisse. No momento seguinte ele trouxe sua consciência para o mundo material. Que? Onde eu estou? Cain Kong ficou surpreso. À sua frente havia apenas montanhas e atrás dele nada além de uma planície simplória. Ele enviou sua consciência por centenas de milhas para tentar analisar a área. Eu estou perto do território da seita. Mas, como eu vim parar aqui? Cain Kong. Ele não ficou parado e rapidamente começou a voltar para a floresta élfica. O que ele na realidade não havia percebido era que ele acabou assim por ser poderoso demais. As 3 magas supremas que passaram por ele na realidade eram as 3 meninas, Urhanshi, Liu Mei e Mingia. Com a habilidade de Mingia em controlar a energia mental, ela analisou a aura que cercava as 3 elfas e colocou sobre ela e as garotas. Após fazer isso, ambas retiraram automatos simples que eles usavam na seita dragão. Sendo assim, cada uma delas colocou um fio de consciência e uma boa quantidade de Ki. Dessa forma, eram como clones reais das 3. Os golpes eram simplórios e Cain Kong tinha razão, os clones foram programados para usar o mínimo de Ki para manter o disfarce. Então, quando as 3 magas supremas passaram por ele, foram as meninas e ele foi atrás de automatos. Após isso, foi levado para a formação, a qual na realidade era o uso de um tesouro élfico em conjunto com as formações de energia mental de Urhanshi e Mingia.
As armadilhas no solo foram deixadas de forma quase óbvia, não o suficiente para ele suspeitar, mas o bastante para tirar o foco dele da real armadilha, ou seja, o ar que ele respirava. Os elfos controlam a natureza, sendo assim, conhecem muitos venenos e plantas com diversos efeitos. Então, quando ele atacou as armadilhas no solo, a explosão gerou focos de incêndio e isto fez queimar algumas plantas. A fumaça que subia naturalmente parecia ser inofensiva e Cain Kong nem bola deu, afinal, que explosão imensa dentro de uma floresta não deixaria para trás fumaça. Contudo, a fumaça estava mesclada com energia mental de Mingia, cheia de pequenas runas mágicas, não só isso, mas havia a energia mental gélida de Urhanshi. A fumaça em si entorpecia os sentidos de forma suave e não gritante, não era um alucinógeno, mas um calmante de baixa intensidade, usado em pílulas para a mente. Então, para neutralizar alguns sentidos do oponente, a energia mental de Urhanshi veio a calhar com o entorpecimento devido ao frio intenso. No fim, as propriedades calmantes tiraram a sensibilidade à temperatura do homem e permitiram a Urhanshi ser extremamente efetiva. Após ser infectado por tudo isso, os automatos liberaram todo o ki e energia em seus corpos para ativar o tesouro élfico que fez toda uma parte da floresta ser teleportada para centenas de milhares de milhas do local. Cain Kong finalmente entendeu, ele perdeu desde que foi até as jovens. Um frio passou por sua espinha ao compreender o quão insano foi o pensamento delas. Era óbvio que elas não venceriam ele cara a cara, seria impensável, se fosse assim, qual o sentido dos Daos? Elas eram poderosas, mas nem no pico do Dao Santo estavam. Contudo, a maior força de todos os seres é sua inteligência, até o mais poderoso dos guerreiros sucumbe à mente aguçada de um sábio. Mingia era conhecida por sua mente genial. Ela havia previsto de tal forma os movimentos de Cain Kong que poderia ser considerada uma premonição. Comparando ela agora com Li Shang quando usou o modo melhorado para traçar um plano, ela seria, pelo menos, 5 vezes mais rápida e precisa em suas deduções. Cain Kong não pode deixar de olhar para o céu, como se sentisse algo observando cada passo, cada pensamento, cada respiração que ele executava. Ele sentiu-se como estando dançando nas mãos de uma deusa, a qual havia manipulado ele de forma tão simples, mas tão engenhosa, que não era possível dizer se ele era um tolo ou elas eram excepcionais. Enquanto isso, Floresta Élfica, Urhanshi, Lian Mei e Mingia varriam o campo de batalha. As 3 magas supremas mais as 3 garotas eram uma força colossal. Mesmo os outros tendo mais pessoas no Dao Santo, não era possível chamar isto de uma guerra, mas sim massacre. Mingia estava ao longe, controlando todo o campo de batalha analisando os dados com perfeição. Ela havia criado uma conexão com seu sentido divino entre os 1000 batalhões élficos, compostos por 1000 elfos cada um. Mingia estava enviando informações e as recebendo em tempo real dos 1000 capitães. Ao mesmo tempo ela observava o andar dos confrontos, cuidando para fazer o recuo na hora certa e o avanço da mesma forma. Os elfos tinham uma população colossal, mas o território era imenso, bem como nem todos eram combatentes, além disso, haviam civis e em uma guerra deveriam ser evacuados. Por esta razão, o exército inimigo superava os números por 4 vezes. Todavia, era quase como uma obra de arte ver a batalha gerada pelas jovens guerreiras. Urhanshi e Lian Mei estavam na linha de frente. A primeira usava um arco épico e atirava saraivas de flechas de gelo e onde quer que pegassem o oponente se transformava em um bloco de gelo. Lian Mei já dançava entre os inimigos com sua lança épica, onde cada movimento uma vida era ceifada. Todavia, elas faziam tudo isso enquanto haviam 2 pessoas no Dao Santo contra cada uma delas, ou seja, elas conseguiam batalhar com pessoas de igual força e massacrar o exército. Os elfos tinham olhos arregalados, de onde haviam vindo estas meninas? Quem em toda a existência ousaria enfrentá-las? As 3 magas supremas tinham lágrimas nos olhos e todos entenderam suas reações,
As três realmente estavam prontas para dar suas vidas pelas meninas para que elas pudessem fugir, mas não só não foi preciso, como a batalha teve uma virada inexplicável. O suporte de Mingia era excepcional, os movimentos de Liam May perfeitos, muitos pensavam que ela apenas estava matando ao seu bel prazer, mas ela minava os pontos fracos do exército inimigo criando lacunas ainda maiores. Urhanshi também não atirava a esmo, mas cada flecha sua tinha destino certo e perfeito. Ela atacava a vanguarda e também criava caos nas linhas inimigas que usavam ataques de longo alcance. Não só isso, mas elas haviam invocado suas feras mágicas de seus armamentos. Uma fênix na forma humana estava em outro lado fazendo um caos absurdo com suas chamas capazes de derreter um cultivador no dal do esclarecimento. No fim, nada disso era à toa. Mingia gravaria seu nome na eternidade como a maior estrategista que existe, sendo a única capaz de ganhar do Deus dos deuses em uma partida de xadrez divino. Urhanshi seria conhecida por ter a capacidade de congelar a rotação das galáxias e até mesmo parar a expansão natural do tecido do espaço. Liam May era dita como sendo capaz de com apenas um pensamento derreter buracos negros e até mesmo rasgar eles ao meio. A força de todas elas eram e seriam temidas, não por achismo, mas devido ao fato de que elas eram pessoas com as quais não deveriam mexer. No fim, o futuro reservava coisas grandes. Uma frase ecoaria nos confins da existência, a qual dizia: existem algumas pessoas que não devem ser incomodadas, afinal, quem gostaria de acordar a fúria daquelas conhecidas como as deusas supremas? Não só isso, mas o marido delas é o deus dos deuses, alguém seria idiota de tentar algo. Quem sonharia em ser errático da existência?